A mulher jogada na estrada escondia um segredo que mudaria tudo. Boa noite, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de começarmos, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem agora. Hoje eu vou narrar para vocês a história de um homem chamado Severino, caminhoneiro, e de uma mulher que ele encontrou jogada na beira de uma estrada federal numa madrugada de chuva. Essa história tem coisa que vai fazer o seu sangue ferver, tem coisa que vai fazer você chorar, e tem um final que vai restaurar a sua fé na vida. Fica até o final, porque o que vem a seguir, vocês não vão esperar. Severino tinha 38 anos e rodava a estrada havia 20. Conhecia cada trecho da BR, como conhecia as próprias mãos. Sabia onde tinha buraco, onde tinha posto bom, onde a neblina descia forte de madrugada, onde os caminhoneiros mais antigos diziam para rezar antes de passar, porque já tinha acontecido acidente demais naquele trecho. Ele dirigia uma carreta vermelha desbotada pelo sol, transportando carga de um estado a outro, dormindo em posto de estrada, comendo em boteco de beira de pista, vivendo aquela vida solitária que só quem é caminhoneiro de verdade entende. Ele tinha sido casado uma vez. Helena, o nome dela. Tinham se conhecido jovens, casados cedo. E durante 6 anos, Severino tinha tentado construir, junto com ela, uma vida que desse certo. Uma casa pequena na cidade onde ele nasceu. Um sonho de ter filhos, de plantar uma horta no quintal, de ficar velho ao lado de alguém. Mas Helena morreu de uma complicação no parto do primeiro filho deles. E o bebê não resistiu também. Foi numa noite de inverno, há 12 anos, e desde então Severino tinha trocado a casa pela estrada, porque ficar parado doía mais do que rodar. A estrada virou o lugar onde ele conseguia respirar. Não porque tinha esquecido, homem que perde mulher e filho na mesma noite nunca esquece, mas porque o movimento constante, o motor roncando, as luzes da pista passando, tudo isso ocupava um espaço dentro dele que, parado, só doía. Foi numa madrugada de outubro, numa daquelas chuvas fortes que castigam o asfalto e fazem qualquer caminhoneiro de juízo reduzir a velocidade, que a vida de Severino mudou para sempre. Ele estava num trecho deserto, sem posto, sem luz de cidade próxima, só mato dos dois lados e o asfalto molhado refletindo os faróis. Os limpadores de para-brisa trabalhavam sem parar, mal dando conta da chuva que caía com força. Severino estava cansado. Já tinha rodado 16 horas naquele dia, mas precisava chegar num ponto de entrega antes do amanhecer. Foi então que ele viu algo na beira da estrada. No primeiro instante, pensou que fosse um saco de lixo jogado ou um animal morto, coisa comum de se ver em estrada de pista simples. Mas algo nele, talvez instinto, talvez os 20 anos de estrada que ensinam a reconhecer quando uma coisa não é o que parece, fez ele reduzir a velocidade e depois parar completamente e depois dar ré com cuidado até ficar de frente para aquele vulto encolhido na beira do asfalto. Era uma mulher. Severino desceu da carreta sob a chuva forte, sem capa, sem guarda-chuva, e correu até ela. A mulher estava deitada de lado, encolhida, com os braços ao redor do próprio corpo, o cabelo grudado no rosto pela chuva e pelo que parecia ser sangue seco numa ferida na têmpora. Ela estava grávida, a barriga já avançada, talvez 7 ou 8 meses, visível mesmo através do vestido encharcado e rasgado. "Moça!" Severino gritou, ajoelhando ao lado dela, a chuva caindo sobre os dois. "Moça, você me ouve?" Ela gemeu baixinho e abriu os olhos por um instante, olhos castanhos, assustados, perdidos, antes de fechar de novo. Severino não pensou 2 vezes. Pegou ela no colo, com um cuidado que ele não sabia que ainda tinha dentro de si, e correu de volta para a carreta. Colocou ela deitada na cabine, no espaço de descanso atrás do banco do motorista, cobriu com o único cobertor que tinha e ligou o motor, acelerando em direção ao hospital mais próximo, que ficava a quase 40 minutos dali. Durante o trajeto, ele falava com ela, tentando mantê-la consciente. "Aguenta, moça. Aguenta que a gente já está chegando. Como você se chama?" Ela murmurou algo que ele não conseguiu entender direito. Pareceu Joaquina ou Joana.
Ele não tinha certeza. Os olhos dela abriam e fechavam. A respiração estava rápida. E de vez em quando ela gemia segurando a barriga, o que fez o coração de Severino disparar de um jeito que ele não sentia há 12 anos, porque aquilo trazia de volta, com violência, a memória daquela outra noite, da outra mulher, do outro parto que ele não conseguiu salvar. Não vai acontecer de novo, ele disse, em voz alta, talvez mais para si mesmo do que para ela. Não dessa vez. Chegaram ao hospital regional, quando o céu já começava a clarear cinza e pesado de chuva. Severino praticamente arrombou a porta da emergência, gritando por ajuda, carregando a mulher no colo, encharcado, desesperado. Os enfermeiros correram com uma maca, levaram ela para dentro, e Severino ficou parado na recepção, encharcado, com as mãos sujas de sangue dela, sem saber o que fazer com o próprio corpo. Já me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história, porque eu fico muito feliz de ler cada mensagem. E fica comigo, porque a partir daqui as coisas vão ficar ainda mais intensas. Severino ficou na sala de espera do hospital a noite inteira, depois a manhã inteira. Ligou para a empresa onde trabalhava avisando que ia atrasar a entrega. Recebeu uma bronca que nem ouviu direito porque a cabeça estava em outro lugar. Tomou café requentado da máquina, andou de um lado para o outro do corredor e ficou ali, esperando notícia de uma mulher que ele nem sabia o nome certo. Foi uma enfermeira, já no início da tarde, que veio falar com ele. Você é o que trouxe ela? Sou. Ela teve o bebê. Parto prematuro, mas o menino está bem, está na incubadora, mas o médico disse que ele vai sobreviver. A mãe perdeu muito sangue, estava desidratada, com hipotermia, mas estabilizou. Ela vai ficar bem. Severino sentiu as pernas fraquejarem e teve que se sentar numa cadeira plástica do corredor. Posso ver ela? Ainda não, ela está sedada. Mas... A enfermeira hesitou. Você sabe alguma coisa sobre ela? Quem é? De onde veio? Não. Achei ela jogada na estrada. A enfermeira ficou séria. Tem marca de violência no corpo dela. Marca antiga e marca recente. E... Ela baixou a voz. A polícia já foi chamada, porque isso parece caso de violência doméstica grave. Alguém machucou essa mulher feio. E pelo jeito que ela tá, faz tempo que isso vem acontecendo. Severino sentiu uma raiva subir dentro dele. Uma raiva que ele não sentia fazia anos, talvez desde a noite que perdeu Helena e o bebê, e ficou se perguntando para quem dirigir aquela dor. A mulher acordou 2 dias depois. Severino tinha ficado na cidade, dormindo na cabine da carreta no estacionamento do hospital, perdendo dinheiro, perdendo carga, mas incapaz de ir embora sem saber o que tinha acontecido com ela. Quando finalmente puderam conversar, ela estava deitada na cama do hospital, pálida, com um curativo na têmpora, os olhos ainda carregados de um cansaço que parecia mais profundo que o físico. Meu nome é Aparecida, ela disse com a voz fraca. As pessoas me chamam de Cida. Severino, ele respondeu. Fui eu que te achei na estrada. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Obrigada, ela disse num fio de voz. Obrigada por não ter passado direto. Eu nunca passaria direto, dona Cida. Ela contou aos poucos ao longo dos dias seguintes, conforme foi se recuperando, e conforme foi confiando em Severino, a história que tinha levado ela até aquela estrada. Cida era de um município do interior, casada havia 4 anos, com um homem chamado Edmilson. No início, o casamento parecia bom. Edmilson era charmoso, atencioso. Todo mundo na cidade falava bem dele. Mas com o tempo, depois do casamento, ele começou a mudar. Pequenas coisas no começo. Ciúme excessivo, controle sobre com quem ela falava, sobre quanto tempo ela ficava fora de casa. Depois as coisas pequenas viraram coisas grandes. Os gritos, os empurrões, os tapas que ele sempre dizia que tinham sido sem querer, que ele jurava que nunca mais iam acontecer, e que sempre voltavam a acontecer. Cida tinha tentado sair 2 vezes antes. Da primeira vez, foi para a casa da mãe, mas Edmilson foi atrás, chorou, implorou, jurou que ia mudar, e a mãe dela, de uma geração que achava que mulher tinha que aguentar casamento custasse o que custasse, mandou ela voltar. Da segunda vez, ela tentou ir para a casa de uma amiga, mas Edmilson descobriu o endereço
e ameaçou tanto a amiga quanto ela. E Cida, com medo, voltou de novo. Quando ela engravidou, achou por um momento ingênuo que talvez aquilo mudasse alguma coisa, que talvez um filho trouxesse de volta o homem que ela tinha conhecido no início. Mas Edmilson, em vez de melhorar, piorou. A gravidez dela parecia incomodar ele de um jeito que Cida não entendia, como se ele sentisse que estava perdendo o controle sobre ela. Na noite em que Severino a encontrou, Edmilson tinha bebido muito, e a briga tinha sido a pior de todas. Ele bateu nela com uma violência que Cida nunca tinha visto antes, gritando coisas sobre o bebê não ser dele. Uma acusação completamente falsa, fruto da bebida e do ciúme doentio dele. E quando ela tentou correr para fora de casa, ele a seguiu até o carro, puxou ela para dentro e disse que ia resolver aquilo de um jeito que ela nunca esqueceria. Ele dirigiu por quase 1 hora, em silêncio carregado de fúria, até um trecho deserto da BR. E lá, sob a chuva que já tinha começado, ele parou o carro, arrastou ela para fora e a deixou ali na beira da estrada, grávida de 8 meses, ferida, dizendo que ela podia se virar sozinha, já que tanto gostava de ser independente. E foi embora. Cida não soube dizer quanto tempo ficou ali na chuva, tentando se levantar e não conseguindo, sentindo o corpo gelado e a dor das contrações começando, porque o choque do trauma tinha adiantado o trabalho de parto. Ela achou durante aqueles momentos na beira da estrada que ia morrer ali, e que o filho dela ia morrer junto, e então as luzes de uma carreta apareceram na escuridão. Não vá embora agora. Comenta de onde você está ouvindo essa história, e fica comigo, porque o que vem a seguir é o momento que vai fazer o seu coração apertar de um jeito que você não espera. Severino ouviu aquela história inteira sentado numa cadeira ao lado da cama do hospital, com as mãos fechadas em punho, segurando uma raiva que ele precisava controlar para não assustar Cida, que já tinha sido machucada demais por raiva de homem. "Onde esse homem está agora?" ele perguntou quando ela terminou. "Não sei. Provavelmente em casa, fingindo que nada aconteceu, como sempre faz." "Você quer denunciar ele?" Cida ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o teto do quarto de hospital. "Eu tenho medo, Severino. Ele tem contato, conhece gente importante na delegacia da cidade onde a gente morava. Já tentei denunciar antes e nada aconteceu. Ele sempre dava um jeito de fazer parecer que era exagero meu, que eu estava inventando coisa. Dessa vez não vai ser igual," Severino disse, com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. "Dessa vez tem hospital registrando as marcas. Tem médico que vai testemunhar. Tem o parto prematuro causado pela violência. Isso é diferente, Cida." A polícia, de fato, foi acionada formalmente pelo próprio hospital, que era obrigado por lei a notificar casos de violência doméstica grave. Um inquérito foi aberto. Cida, com o apoio de uma assistente social do hospital e cada vez mais com o apoio constante de Severino, que decidiu, sem nem perceber muito bem quando tinha tomado aquela decisão, que não ia simplesmente ir embora e deixar aquela mulher e aquele bebê sozinhos no mundo, começou o processo de denúncia formal. Edmilson foi notificado pela polícia. E, como Cida tinha previsto, ele tentou virar a história ao contrário. Disse que ela tinha saído de casa por vontade própria depois de uma briga boba, que ele nunca bateu nela, que as marcas eram de uma queda. Mas dessa vez havia evidência demais. O histórico médico, mostrando lesões antigas em consultas anteriores que Cida tinha feito sozinha e escondido do marido, o laudo do parto prematuro causado por trauma e, principalmente, o fato de ela ter sido encontrada literalmente jogada, ferida, grávida, na beira de uma estrada federal a 40 quilômetros de casa. O processo levou meses, mas, pela primeira vez na vida de casada, Cida não estava sozinha enfrentando aquilo. O filho dela nasceu prematuro, mas forte. Ela chamou o menino de Davi. Passou 3 semanas na incubadora antes de poder ir para casa. Uma casa que, naquele momento, ela não tinha mais, porque não podia voltar para casa onde Edmilson morava e não tinha para onde ir. Foi Severino quem resolveu aquilo sem nem perguntar muito, simplesmente agindo. "Eu tenho uma casa pequena na minha cidade," ele disse um dia, sentado ao lado dela enquanto ela segurava Davi no colo na ala de berçário. "Tá fechada há anos, eu só vou lá de vez em quando, mas é segura, é limpa, e ninguém vai te achar lá.
Não tô te pedindo nada em troca, Cida. Só não quero que você e esse menino fiquem desamparados. Cida olhou para ele com uma desconfiança que ela mesma reconheceu como ferida, como cicatriz de quem aprendeu da pior forma. Que homem bonzinho, às vezes, é fachada. Por que você está fazendo isso? Severino ficou quieto por um momento. Porque há 12 anos eu não consegui salvar minha mulher e meu filho. E quando eu te vi naquela estrada, grávida, machucada, eu pensei que Deus estava me dando outra chance de fazer diferente. Eu não vou te machucar, Cida. Eu juro pela memória da minha Helena que eu nunca vou te machucar. Foi a primeira vez que ele contou para alguém em tantos anos sobre Helena e o bebê. E foi contando aquilo com a voz embargada que Cida começou a entender que aquele homem não estava agindo por interesse, mas por uma dor antiga que reconhecia outra dor. Ela aceitou. Foi para a casa de Severino, na cidade pequena onde ele tinha nascido, com o pequeno Davi. A casa estava empoeirada de anos de abandono, mas era segura, e Severino, nas folgas entre uma viagem e outra, foi ajudando a deixar ela habitável de novo. Consertou a torneira que vazava, trocou telhas, pintou as paredes. Não vai embora. Me conta de onde você está ouvindo essa história, porque agora a história vai entrar numa fase que vai te deixar com o coração na mão. Os meses se passaram. Cida foi se recuperando, física e emocionalmente, naquela casa simples, longe do alcance de Edmilson, que continuava negando tudo no processo judicial, mas que, com as evidências se acumulando, começava a perder terreno legal. Severino continuava rodando estrada, mas agora tinha um motivo diferente para voltar. Voltava para ver Cida e Davi, levava fraldas, levava roupa de bebê, levava mantimento. E aos poucos, sem que nenhum dos dois desse nome àquilo, foi se formando entre eles uma relação que ia além de gratidão. Cida via em Severino o oposto exato de tudo que tinha vivido com Edmilson. Onde Edmilson controlava, Severino dava espaço. Onde Edmilson explodia, Severino era calmo. Onde Edmilson mentia, Severino dizia sempre a verdade, mesmo quando a verdade era difícil. Eu vou rodar essa semana inteira, ele dizia, sempre avisando com antecedência, sempre voltando exatamente quando dizia que ia voltar. E essa previsibilidade, essa constância, foi reconstruindo dentro de Cida algo que ela achava que tinha sido destruído para sempre, a capacidade de confiar. Davi crescia saudável e tinha, segundo as vizinhas que iam visitar, o sorriso mais bonito da rua. Severino, quando estava em casa, passava horas com o menino no colo, e havia naqueles momentos uma cura silenciosa acontecendo dentro dele, porque cada vez que ele segurava Davi, era como se uma parte antiga e quebrada dele estivesse sendo, devagar, remendada. Mas a paz não durou para sempre. Foi numa tarde quase um ano depois daquela madrugada na estrada que Edmilson apareceu na cidade. Ele tinha descoberto, através de um detetive particular contratado às escondidas, onde Cida estava morando. O processo judicial estava chegando numa fase decisiva, com a audiência final marcada para 2 semanas depois, e os advogados de Cida estavam confiantes que, com todas as evidências, Edmilson ia finalmente ser condenado e ela ia conseguir, de uma vez por todas, a guarda definitiva de Davi e a proteção legal contra ele. Edmilson, desesperado com a possibilidade de perder tudo, porque além da condenação criminal, havia também um processo de partilha de bens que ele estava prestes a perder, já que tinha sido ele quem abandonou a esposa grávida na estrada, decidiu que precisava resolver aquilo antes da audiência. Ele chegou na cidade num carro alugado, observou a casa por 2 dias escondido e na terceira noite, quando Severino estava viajando, fazendo uma entrega que ia levá-lo para longe por 4 dias, Edmilson invadiu a casa. Cida estava sozinha com Davi, que já tinha quase 1 ano de idade. Ouviu o barulho da porta dos fundos sendo forçada, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, Edmilson estava dentro da casa, com os olhos vermelhos de bebida e de raiva acumulada. Você achou que ia se livrar de mim assim fácil? Ele gritou, avançando. Cida correu para o quarto tentando proteger Davi, mas Edmilson era mais forte, mais rápido, e a alcançou antes que ela conseguisse trancar a porta. O que se seguiu foi uma briga violenta,
com Cida tentando proteger o filho com o próprio corpo, enquanto Edmilson, fora de si, gritava que ia acabar com aquilo de uma vez. Foi um vizinho, ouvindo os gritos, que chamou a polícia. Mas antes da polícia chegar, Edmilson, num acesso de fúria descontrolada, empurrou Cida com tanta força que ela bateu a cabeça na quina do armário do quarto e caiu desacordada no chão. Quando a polícia chegou, encontrou Cida desacordada e sangrando, Davi chorando desesperadamente no berço e Edmilson tentando fugir pela janela dos fundos. Ele foi capturado a poucos metros da casa, ainda dentro do quintal vizinho. Cida foi levada para o mesmo hospital regional em estado grave, com um traumatismo craniano severo. Severino recebeu a notícia no meio da estrada, através de uma ligação de uma vizinha desesperada. Ele largou a carga onde estava, coisa que nunca tinha feito em 20 anos de profissão, e dirigiu como nunca tinha dirigido na vida, voltando os 400 quilômetros que separavam ele daquela cidade em tempo recorde, com o coração disparado e uma única ideia martelando na cabeça: não de novo. Não pode ser de novo. Fica comigo porque agora vem a parte mais difícil dessa história. Mas eu prometo, o final vai valer a pena. Comenta de onde você está ouvindo isso. Quando Severino chegou ao hospital, Cida estava em cirurgia, fazendo uma intervenção de emergência para aliviar a pressão no cérebro causada pelo traumatismo. Os médicos não davam garantia nenhuma. Severino ficou na sala de espera, a mesma sala de espera onde tinha ficado um ano antes, esperando notícias sobre o parto, segurando o pequeno Davi no colo, o menino chorando, assustado, sentindo a tensão do mundo ao redor, mesmo sem entender as palavras. "Calma, meu filho", Severino disse, embalando o menino, a própria voz tremendo. "Calma que a mamãe vai ficar bem. Vai ficar bem." Ele repetia aquilo mais para si mesmo do que para o bebê, tentando acreditar nas próprias palavras, com uma fé que 12 anos antes não tinha sido suficiente para salvar Helena. A cirurgia durou 6 horas. 6 horas em que Severino, pela primeira vez em mais de uma década, voltou a rezar de verdade, com toda a força que tinha, prometendo a Deus tudo o que conseguia pensar em prometer se aquela mulher saísse viva daquela sala. Quando o médico finalmente saiu, com o avental ainda manchado, o rosto cansado, mas com uma expressão que não era de tristeza, Severino se levantou tão rápido que quase derrubou Davi do colo. "A cirurgia foi bem sucedida", o médico disse. "Ela está estável. Ainda é cedo para dizer com certeza sobre sequelas, mas o cérebro respondeu bem ao procedimento. As próximas 48 horas são críticas, mas ela tem chance real de se recuperar completamente." Severino sentiu as pernas fraquejarem, e dessa vez foi de alívio, não de desespero. Ele se sentou na cadeira mais próxima, com Davi ainda chorando baixinho no colo, e chorou. Chorou de um jeito que não chorava desde o funeral de Helena. Lágrimas que misturavam o medo dos últimos dias com um alívio tão grande que doía. Edmilson foi preso naquela mesma noite, em flagrante, com uma lista de acusações que incluía tentativa de homicídio, violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, já que tinha um processo aberto contra ele. Dessa vez, não havia mais espaço para ele dizer que tudo era exagero, que tudo era mentira. Havia testemunha, havia a invasão registrada, havia o corpo de Cida no hospital como prova viva e quase fatal de tudo que ele tinha negado por anos. Cida ficou internada por 3 semanas. As primeiras 48 horas críticas passaram sem complicação, e aos poucos ela foi recuperando a consciência, depois a fala, depois os movimentos. Houve um período difícil em que ela não conseguia lembrar de tudo claramente, em que a memória vinha em pedaços. Mas os médicos garantiram que era esperado e que, com o tempo, a recuperação seria completa. Severino ficou ao lado dela todos os dias daquelas 3 semanas. Largou a carreta parada, perdeu praticamente toda a renda daquele período, mas não saiu do hospital nem um único dia. Cuidou de Davi, dormiu em cadeiras desconfortáveis de corredor e segurou a mão de Cida em cada momento em que ela precisou de algo sólido para se agarrar. Quando ela finalmente conseguiu falar com clareza de novo, numa tarde de sol entrando pela janela do quarto de hospital,
Com Davi engatinhando pela cama, brincando com o lençol, ela olhou para Severino, que estava sentado ao lado da cama, como tinha estado em praticamente todos os dias daquelas semanas, e disse: "Você ficou." "Eu sempre vou ficar, Cida. Mesmo depois de tudo isso, eu trago confusão, eu trago perigo." "Você não trouxe perigo nenhum," Severino disse com firmeza. "Quem trouxe perigo foi um homem que nunca te mereceu. Você só trouxe..." Ele parou procurando a palavra certa. "Você trouxe vida de volta para mim, Cida. Eu estava morto por dentro fazia 12 anos, andando de estrada em estrada, só para não sentir o vazio. E aí eu te encontrei jogada naquele asfalto, e desde aquele dia eu voltei a sentir alguma coisa." Cida sentiu os olhos arderem. "Eu tenho medo de confiar de novo, Severino. Eu confiei antes e quase morri por isso." "Eu sei, e eu não vou te apressar nunca, mas eu vou estar aqui do jeito que sempre estive, esperando você decidir quando estiver pronta. Não vá embora. Me conta de onde você está ouvindo essa história, porque agora vem o desfecho que vai fazer você se emocionar de verdade." Edmilson foi julgado 6 meses depois. O processo correu rápido, dado o histórico de violência comprovado e a invasão de domicílio com agressão quase fatal. Ele foi condenado a uma pena longa. E Cida, finalmente, depois de anos vivendo sob o peso daquele homem, teve a certeza legal e definitiva de que ele não podia mais chegar perto dela ou de Davi. No dia da sentença, quando Cida saiu do tribunal, segurando Davi numa mão e a mão de Severino na outra, ela respirou fundo, olhou para o céu azul daquela tarde e disse, baixinho, só para si mesma: "Acabou." Os meses seguintes foram de uma reconstrução lenta e cuidadosa. Cida foi recuperando completamente as capacidades físicas, embora ainda tivesse dores de cabeça ocasionais que os médicos diziam que iam diminuir com o tempo. Ela começou a trabalhar como costureira, talento que tinha desde jovem, mas que Edmilson sempre desencorajou, dizendo que mulher casada não precisava trabalhar fora. Aos poucos foi construindo uma pequena clientela na cidade, e o dinheiro que ganhava, mesmo modesto, trazia a ela uma sensação de independência que ela nunca tinha experimentado na vida adulta. Severino continuou rodando estrada, mas reduziu as viagens longas, priorizando rotas que permitissem voltar para casa com mais frequência. A relação entre os dois foi se aprofundando devagar, sem pressa, do jeito que Severino tinha prometido. Não como namoro apressado, mas como uma amizade profunda que foi, aos poucos, se transformando em algo mais. Foi numa noite de aniversário de Davi, quando o menino completou 2 anos, com a casa cheia de vizinhos e um bolo simples feito por Cida, que Severino, depois que todo mundo tinha ido embora e Davi já dormia, sentou ao lado dela na varanda da casa e disse: "Cida, eu queria te perguntar uma coisa, e eu quero que você saiba que não importa o que você responda. Eu vou continuar do seu lado de qualquer jeito." Ela olhou para ele, com aquele olhar que já tinha aprendido a confiar de novo, devagar, com o tempo certo. "Pode perguntar. Eu queria saber se você toparia um dia, quando estiver pronta, construir uma vida de verdade comigo. Não pressa nenhuma. Mas eu queria que você soubesse que é isso que eu quero. Você, o Davi, uma vida de verdade, longe de toda a dor que vocês dois já passaram." Cida ficou em silêncio por um longo momento, olhando para aquele homem que tinha aparecido na pior noite da vida dela e que desde então nunca tinha falhado em mostrar quem realmente era. "Eu topo," ela disse finalmente, com a voz tremendo de emoção. "Eu topo, Severino." Eles se casaram 1 ano depois, numa cerimônia simples, na mesma cidade pequena onde Severino tinha construído de volta a casa que um dia foi só um lugar vazio de memórias dolorosas e que agora era um lar de verdade. Davi, já com 3 anos, fez questão de ajudar segurando as alianças, derrubando elas no chão da igreja, antes de finalmente conseguir entregar no meio de risadas de toda a comunidade que tinha acompanhado, de longe, a jornada daquela família. 2 anos depois do casamento, nasceu uma menina, que eles chamaram de Helena, em homenagem à primeira esposa de Severino. Uma decisão que Cida tomou ela mesma, sem que ele pedisse,
porque entendia, com a sabedoria de quem também já sofreu profundamente, que honrar a dor antiga de alguém que amamos é parte de amar completamente. Hoje, anos depois daquela madrugada de chuva em que Severino encontrou uma mulher jogada na beira da estrada, ele olha para trás e entende que aquela noite, que parecia ser apenas mais uma tragédia na estrada, e quase foi, se tornou o ponto de virada de toda a vida dele. Cida, por sua vez, entende que sobreviver àquela noite não foi sorte, foi um milagre que veio na forma de um caminhoneiro cansado que escolheu parar quando todo mundo provavelmente teria passado direto. Davi cresce hoje sabendo a história completa, na medida certa para a idade dele, sabendo que teve um pai biológico que fez coisas erradas, mas sabendo principalmente que teve um pai de verdade, que escolheu ser pai todos os dias, desde a primeira noite em que carregou ele ainda recém-nascido pelo corredor de um hospital. E Severino, todas as vezes que pega a estrada agora, ainda olha para a beira do asfalto, mais por hábito do que por necessidade. Mas agora, quando volta para casa depois de cada viagem, há uma luz acesa esperando ele. Há uma mulher que aprendeu a confiar de novo. Há 2 filhos que correm até a porta gritando o nome dele. E há, finalmente, depois de tantos anos de estrada vazia, um lugar de verdade para chegar. E é com essa história forte e linda que eu encerro o vídeo de hoje. Se essa história tocou você, se você sentiu raiva, se você sentiu medo, se você chorou de alívio no final, deixa o seu like agora, porque isso ajuda imensamente o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve, ativa o sininho e me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem, porque eu leio cada resposta com muito carinho. Um forte abraço para cada um de vocês e até a próxima história.